Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Graça Abundante. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vídeo passado nós fizemos um vídeo, comunicando a alteração do nome do nosso canal de Pit Stop Graça Abundante para Graça Abundante, ok? E, como eu disse, não vamos estar alterando nada. Vamos continuar anunciando a palavra, ensinando o verdadeiro e genuíno evangelho da palavra de Deus, né? Denunciando as heresias, denunciando as coisas erradas, as doutrinas erradas, as heresias que estão por aí, os falsos obreiros, mercenários, que têm pregado um evangelho prostituído e adulterado, e a nossa missão é essa, né? Trazer uma palavra para a igreja evangélica brasileira, para uma nova reforma, para um arrependimento, para um retorno ao princípio da palavra de Deus. E não cessamos com a nossa série de mensagens a respeito de família. Já fizemos vários vídeos com o tema principal família, onde abordamos diversos assuntos, e hoje vamos estar abordando um outro assunto dentro do tema família. E o tema hoje é possível abençoar um casamento gay, um casamento homossexual em nome de Deus? Tá? Antes eu quero ler a palavra do Senhor, queridos, em Romanos, capítulo 1, versículos 18 em diante. Eu vou estar usando aqui a tradução da nova linguagem de hoje. Diz assim: do céu Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois o próprio Deus lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos ao desejo do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou em vez de adorarem e servirem ao próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas quais são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. Eu acabei de ler Romanos capítulo 1, versos 18 ao versículo 27, na nova tradução da linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. E o assunto, como eu já falei hoje, né, já tratei, é possível abençoar um casamento gay, um casamento homossexual em nome de Deus? Outro dia, queridos, algum tempo atrás, uma jornalista brasileira, ela se declarou bissexual e ela disse que transa mais com mulheres do que com homens.
O seu testemunho não está escrito em uma revista pornográfica, né? Mas o que ela falou está na edição especial sobre mulher, na quinta maior revista semanal de notícias do mundo, que é a nossa Veja. Essa revista, ela teve, nessa semana que ela foi feita, 950 mil exemplares. Um certo pastor do Rio de Janeiro, ele derrama água do Rio Jordão sobre a cabeça de um casal homossexual. Impetra a bênção arônica e a bênção apostólica sobre eles, sob a alegação necessária, né, sobre a alegação de que, na verdade, a igreja não tem o direito de sonegar a bênção divina a duas almas gêmeas. Não necessariamente macho e fêmea, como estas que ele ali, né, se encontraram no amor, né, esse casal homossexual. Hoje nós estamos vendo que quando um certo artista, um certo cantor, uma certa cantora, ela cai na mídia, ela deixa de aparecer, bastou ela postar em uma de suas redes sociais que transou com pessoa do mesmo sexo ou que é homossexual, ela desponta. Mesmo sendo mentira. Porque ela tem a necessidade de aparecer na mídia para continuar fazendo show e ganhando seu dinheiro. E como não está fazendo sucesso com o seu trabalho, bastou dizer que é gay, bastou dizer que faz sexo com pessoa do mesmo sexo, que transa com pessoa do mesmo sexo, que desponta de novo para o auge aí das mídias. Um certo historiador católico chamado John Boswell, da Universidade de Yale, acaba de publicar também o livro Casamento de Pessoas do Mesmo Sexo na Europa pré-moderna, no esforço de legitimar as uniões homossexuais. Né? Esse livro foi lançado não tão recentemente, mas em torno de 10, 15 anos por aí afora. Uma denominação reformada holandesa chega à conclusão de que homossexuais e lésbicas podem ser ordenados diáconos, presbíteros e pastores. Nos Estados Unidos, há 11 mil padres católicos homossexuais assumidos. E diante dessas notícias, queridos, que afloram naturalmente aqui e ali, pergunta-se: é para abrir mão de nossas multisseculares convicções morais e religiosas contrárias ao homossexualismo? Será? A única posição, queridos, corretamente abandonável é o ódio aos homossexuais e a falta de consciência ao lidar com essa questão. Nossa condenação ao pecado não pode, em hipótese alguma, se limitar ao pecado sexual e deixar correr livremente, amados, outros pecados igualmente graves aos olhos de Deus e prejudiciais aos homens e às sociedades, né, tais como a inveja, a ira, a vingança, a violência, o roubo, o assassinato, a soberba, o egoísmo, a discriminação racial, a prática da injustiça, poluição ambiental, guerra, né, sonegação de impostos, corrupção, né? E sem falar que em algumas igrejas evangélicas pentecostais, pecado só é adultério, mas fofoca não é, né? Inveja não é, sonegar dízimos e ofertas não é, né? Orgulho não é, e por aí vai. Entendeu? E nem se pode dizer também que o único pecado sexual é o pecado do homossexualismo, queridos. O amor livre, sem compromisso, a prostituição, o adultério são também pecados sexuais gravíssimos, conforme a palavra de Deus. Nem todo homossexual
é arrogante e cínico, né? Onde eu trabalho, existem homossexuais e eu me dou ali profissionalmente com eles muito bem. Conversamos, até brincamos, há um respeito mútuo. Mas há outros, né, homossexuais, também aonde eu trabalho, que sabem, por eu ser evangélico, por eu ser pastor, já me trata de uma forma ríspida, já me trata com um certo desprezo, já me trata com uma certa indiferença, né? Então, o problema, na verdade, não é eu ser evangélico, não é ser o pastor, o problema é ele. Porque o outro que é homossexual, né, os outros que são homossexuais, se dão muito bem comigo, brincam comigo, me respeitam, né? E eu respeito eles. E há um convívio no trabalho muito tranquilo. Então, queridos, o que nós precisamos entender é que a relação entre homem e a relação entre mulher e mulher é algo contrário à natureza. É algo torpe, é algo que é uma depravação conforme a palavra de Deus. O que está acontecendo hoje já aconteceu em outras épocas e em outros lugares. Não é novidade. Naturalmente, o alarde hoje é maior simplesmente porque somos 5 bilhões e 600 milhões de habitantes e temos um sistema de comunicação como nunca houve antes na face da Terra. Né? As coisas hoje, as informações hoje chegam muito rápidas. As coisas hoje são reveladas muito rapidamente. Mas tanto ontem como hoje, o homossexualismo é uma involução e não uma evolução. Né? Na bem cuidada análise, amados, do comportamento humano, feito por Paulo na Epístola aos Romanos, o apóstolo acusa a raça humana de fazer mudanças desastrosas. Uma delas trata do homossexualismo. Foi o texto que eu li, onde diz que as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. Romanos, capítulo 1, versos 26 e 27. O texto é de uma clareza a toda prova e não há margem, queridos, para nenhuma benevolência para com as práticas homossexuais. Por causa dessa séria distorção do sexo, a lei de Moisés já incluía a proibição do homossexualismo nesses termos. Levíticos, capítulo 18, verso 22. Terceiro livro da Bíblia. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Levíticos 18, 22. A história de Sodoma e Gomorra é uma grave advertência, amados, contra a liberação do sexo. Né? Está em Gênesis capítulo 19, do verso 1 ao 38, onde as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas. E hoje, quando se fala em sodomia, né, nós sabemos claramente o significado. E a inconsistência social, né, também havia ali em Ezequiel 16, 49 a 50. Né? O pessoal pensa, porque Sodoma e Gomorra só foi destruída porque havia ali homossexualismo, lesbianismo. Não. Além disso, havia ali também uma inconsistência social muito grande. Tá? O pecado daquelas cidades, Sodoma e Gomorra, tornou-se, na verdade, tão agressivo e tão generalizado que Deus fez chover fogo e enxofre sobre aquelas cidades. Então, queridos, por falta de ousadia, né, e quem sabe de autoridade para enfrentar a pesada onda homossexual, certos setores da igreja estão manipulando a Bíblia a seu bel prazer. Por sinal, hoje já existe a Bíblia gay, onde todos os versículos que fala contra o homossexualismo, contra o lesbianismo foram tirados, arrancados. Como se fizesse isso, livraria eles da culpa. Pelo contrário, aumenta mais, porque a Bíblia diz em Apocalipse, aquele que tirar
apenas uma vírgula ou um tio será amaldiçoado. Quanto mais tirar versos inteiros da Bíblia. Tá? Então deixam de lado os textos, né, que falam abertamente contra o homossexualismo e inventam casos de amor, por exemplo, entre Davi e Jonatas. Né? O grupo LGBT diz que que Davi e Jonatas eram gays assumidos. Né? Que Ruth e Noemi também eram lésbicas assumidas. Que Jesus e João, né, também eram homossexuais. Paulo e Timóteo também. Né? Ora, todos os casos de amor com implicações sexuais da Bíblia são heterossexuais. Nunca houve na Bíblia nenhum relacionamento, né, aprovado ali, sendo esse relacionamento homoafetivo. Como, por exemplo, de Salomão e Sulamita, né, no livro de Cântico dos Cânticos. Por causa da impureza determinada, Paulo diz: cada um, no masculino, tenha a sua própria esposa e cada uma, no feminino, tenha o seu próprio marido. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Pat e Allen tiveram uma união abençoada por um pastor americano em meados do ano passado e declararam à imprensa o seguinte: é bom ter um pastor que não nos trata como lixo. Né? Um casal homossexual. Cremos em Deus e acreditamos que vamos para o céu, apesar de sermos gays, afirmam eles. Né? O bom pastor, no entanto, é aquele que tem coragem, queridos, de ler para os Patton e Allen desse mundo tenebroso que nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarento, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso está escrito na Bíblia Sagrada em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. O bom pastor não é aquele que passa a mão na cabeça de quem está errado. O bom pastor é também aquele que encoraja a pessoa a se converter e garante que há um lugar de honra aqui na terra e lá no céu para ex-homossexuais e ex-lésbicas, lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Nós não somos homofóbicos, né? Nós não temos ódio de quem pratica essas coisas, mas nós precisamos falar a verdade. Não adianta, né, eu estar em uma via perigosa, onde há aquela placa ali dizendo para diminuir velocidade ou curvas sinuosas. Não adianta eu chegar naquelas placas que sinaliza perigo para mim e colocar ali um pano preto ou pintar, né, para que eu não veja, porque a pista vai continuar sinuosa. Né? As curvas vão continuar sinuosas, a pista vai continuar perigosa. E se você não atentar para aquela placa, independente de eu cobrir, independente de alguém arrancar, eu corro o risco de sofrer um acidente. Então não adianta eu chegar na Bíblia e dizer: eu vou arrancar, eu vou tirar, eu vou apagar todos os versículos, textos bíblicos que fala contra o homossexualismo. Não adianta. Vai continuar pecado. O que é interessante é haver uma decisão de arrependimento. Pecado significa errar o alvo. Arrependimento, se converter, significa dar meia volta. Então, não existe possibilidade alguma de Deus abençoar um casamento homossexual. Não há possibilidade alguma de abençoar um casamento gay em nome de Deus.
Essa é a palavra do Senhor nesta hora, no nosso canal Graça Abundante. Ministro isso com muito amor, com muito carinho a todos os homossexuais, a todas as lésbicas. Respeito vocês, amo vocês. Tenho muitos colegas, como eu já disse, lésbicas, homossexuais, onde eu trabalho, todos respeitados por mim, né? E todos eles conhecem meu ponto de vista, ok? Então, em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração e aceite o plano de Deus para a sua vida. Esta foi a mensagem de Deus no nosso canal Graça Abundante. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e até o próximo nosso vídeo, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo para a glória de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Shalom, shalom, queridos. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.